Vocês pensaram que eu não ia falar mal da Virgínia hoje, né? Eu quero ver você. Pois eu vou. Primeiro dar uma contextualização. Pra quem me segue no Instagram sabe que eu tô reclamando da Virgínia desde que ela foi escolhida como rainha de bateria da Grande Rio, após a saída da Paola Oliveira, que entregou aquela onça mágica em 2024. E daí eles pensaram assim, já sei. O que me afetou muito isso? Eu tô defendendo a Grande Rio. Porque eu pessoalmente não pode reclamar. Eu tô defendendo a Grande Rio desde 2024 porque o título era deles. E eles perderam no enredo porque o enredo era muito difícil de ser compreendido. Só que se tu via a porra do desfile era assim, onça. Onça no Brasil. Dava pra entender. Eu pessoalmente eu tenho uma relação meio pessoal com o enredo. Eu não sei muito bem porquê. Todas as vezes que eu ouvia o refrão que chega na parte e fala enquanto a onça não comer a lua, eu chorei por mais de um ano, todas as vezes que eu ouvi essa parte. Então, assim, eu criei esse vínculo muito grande com esse desfile de 2024, então eu me apeguei a Grande Rio, escola que eu nunca... Tipo assim, não fazia questão de ver, se eu via porque que eu tava esperando a próxima. Eu criei um jogo inteiro depois desse desfile. Eu fui atrás de ler os livros que embasaram, enfim, foi assim, ó, foi pessoal. E aí, essa escola, em 2025, na minha opinião, teve o título, assim, roubado descaradamente, porque era o ano da saída do Neguinho da Beija-Flor, e era o ano... Enfim, tipo assim, era o ano que seria da Beija-Flor. Eles homenageando a si mesmo, homenageando o Neguinho. É óbvio que iria pra ele o título. Pô, a pessoa tá há décadas na mesma escola, foi o único puxador que nunca saiu. Só que a gente sempre espera que não vá ter essa pataquada. E eu nem acho que a Beija-Flor comprou esse desfile. Eu acho que os jurados já foram com essa mentalidade de louvar a Beija-Flor pelo desfile. E é claro que a Beija-Flor fez um desfile técnico, fez um desfile lindo. Ela tá sempre nos desfiles das campeãs. É uma escola consagradíssima. Então é óbvio que a Beija-Flor fez um desfile campeão também. Só que aquele ano era da Grande Rio, porque a Grande Rio já estava sendo injustiçada desde 2024. E tanto que pra quem vê os dois desfiles, era assim um redemption, igual o pessoal de Drag Race fala, era uma redenção. O desfile era muito semelhante, mas o sub-enredo era mais fácil. Tanto que Paola Oliveira tava de lua. E se vê-se mesmo assim, claro, teria como a rainha vir de lua, mas dava pra ver que era uma indireta. Era assim, ó, enquanto a onça não comer a lua, se vocês não deram título pra onça, vão dar pra lua. E aí, não deram também. Faz parte. E eu aqui, ó, onde é que já se viu que a Grande Rio tá sendo injustiçada? Anunciaram a rainha da bateria, a Grande Rio é a única escola que eu sigo. Ou seja, eu vi em primeira mão o anúncio, vi o primeiro post no primeiro minuto, Virgínia. O que tem? Virgínia é uma pessoa de religião branca que é contra carnaval. Contra não, mas que assim, em período de carnaval vai pra retiro pra casa do caralho pra não participar do carnaval. Eles não têm interesse no carnaval. Não tem problema nenhum ela ser dessa religião, nem ninguém. Mas aí não se envolve, né, de preferência. Se tu é ativa numa religião, porque tu iria participar de uma coisa que a tua religião não incentiva, sabe? Nunca desfilou, não sabia sambar, nunca participou, nunca divulgou carnaval, nunca nada. Foi escolhida como rainha de bateria. E se alguém acompanha meus stories já sabe que eu acredito que a rainha de bateria é o coração da escola. É ela que faz bater. Porque assim, a bateria é o coração. E a rainha é quem motiva, o mestre motiva a bateria. Se alguém assistiu a Juliana Paz, na homenagem do mestre Cissa, ela chorava copiosamente o tempo inteiro. Ele, que era o homenageado e o mestre da bateria, ligou pessoalmente convidando ela pra ser a rainha, sabe? Ela começou a chorar na segunda critério de julgamento. Ela chorou do início ao fim. A rainha é a representação da escola. E eles me escolhem uma pessoa que
Nunca participou do samba. Ponto 1. Eu tô assim. Ok, já fiquei de cara com a escola por isso. Ponto 2. A Virgínia é uma pessoa que vive de explorar pobre. Ela ficou milionária dando calote, tanto na marca pessoal dela, como em acordos com outras marcas, que também é calote, como em jogo de aposta. Jogo de aposta, eu acredito que ela está explorando, ponto final. Ela divulga que tem como ganhar do jeito que não tem como. Ela divulgou, eu botei 5 mil e eu ganhei 1 milhão. Ela não ganhou 1 milhão. Aquilo ali é feito para o influenciador, ninguém ganha 1 milhão. Ninguém vai ganhar. Porque se a pessoa conseguiu chegar num ponto de ganhar 1 milhão na banca, ela já tá viciada. Ah, mas isso não é culpa dela, não sei o que, não sei o que. Isso é outra questão, eu discordo. Pra mim, ela é parte, sim, do processo de endividamento da população brasileira por vício em jogos online, porque ela poderia estar se posicionando a favor da regulamentação desse tipo de coisa, porque no Brasil não pode ter cassino, não pode ter bingo de velha, mas pode ter jogos de aposta ali no celular que fica entrando notificação o tempo inteiro. Pois é, ela poderia ter se posicionado dessa forma, igual o Felca fez, criar uma lei em homenagem com o nome dele, mas não. Ela aceita propostas milionárias para divulgar isso, ou seja, o poder de influência que ela tem, ela tá usando para o negativo, não para o positivo. Independente do que tu pessoalmente acredita, se ela influencia diretamente ou não uma pessoa a postar, ela escolhe diretamente influenciar de forma negativa no melhor cenário, tá? Ela foi investigada pelo Senado por isso. E aí, a Grande Rio trouxe os mangues, né? Que é um local assim, ó, ferrado de vivência, de vícios manguezais, assim, o trabalho nos manguezais. E aí no refrão do samba enredo fala que é difícil explicar, não me lembro direito. É difícil explicar tal coisa pra quem ainda não associou o que é classe social. E aí, ela não canta esta parte. Ela também não canta a parte que fala o nome dos orixás. Parece um disfarçado aqui, eu adorei. A rainha. Por quê? Porque ela sabe que ela é problemática, que ela não é um representante do pobre. Então colocam uma milionária ali. E aí, assim, meu cunhado falou uma coisa que eu achei que faz sentido. Primeiro minha irmã e depois meu cunhado. Quando eu tava assim, ó, não é possível que a Grande Rio não vai tirar a Virgínia, minha irmã falou. Eles fazem contrato milionário. Não tem como eles romperem esse contrato, a escola vai à falência. Então não importa o quanto tem a pressão popular contra a Virgínia, não vão tirar ela, não tem como até o ano que vem. Eu fiquei, tá, ok, aceitei, né? Mas até então eu tava dele comentar: como vocês ousam colocar essa mulher no coração da escola de samba? E essa parte é importante, eu comentei isso umas 100 mil vezes, ó. Até eles começarem a apagar os comentários, começaram a monitorar a sessão de comentários pra deixar só os elogios. Ou as primeiras posts, não sei se eles apagaram retroativamente, o pessoal caindo de pau e milhares de curtidas em cada comentário negativo, e assim, ó, e criticando a escola. Não era falando que a Virgínia é uma feia, porque tem fã dela falando isso, que as pessoas tá atacando ela por ser mulher. Ninguém tá atacando a Virgínia por ser mulher. O posto da rainha de bateria é inerentemente feminino. Ninguém atacou a Virgínia por ser mulher. Ninguém. As pessoas estavam atacando a Virgínia por ela ser uma trambiqueira, uma rica, uma branca, que não sabe sambar, que não participa da cultura do samba brasileiro, que não divulga, que não nada, que explora a gente pobre e que foi colocado como o principal cargo da escola de samba. As pessoas estavam criticando a escola por isso, por ter escolhido essa mulher que não representa em nada o samba brasileiro pro principal posto da escola. Era isso que as pessoas estavam criticando a Virgínia. Não era hate, não era de graça, era justificado. E aí o meu cunhado falou uma coisa, que eu fiquei assim, tá, ela deve ter pagado muito pra participar. Eu não sei quem pagou pra quem, não sei como funcionam essas coisas, não vou fingir que eu sei. Mas, se ela pagou pra participar, a escola provavelmente estava indo atrás de verba pra ganhar na marra. O que só me fez pegar mais nojo da Grande Rio, inclusive. Tipo assim, eles estavam no caminho de se tornar grande, com honra, com dignidade. E aí
eles, neste cenário em que ela pagou milhões pra participar, venderam a alma no processo pra ver se ganhava. E tipo assim, no carnaval, apesar de eu acreditar que sim, a escola foi injustiçada 2 anos consecutivos, o carnaval é mais do que só o título. É uma causa social. O carnaval é, antes de tudo, uma causa social. E a Grande Rio colocou o título na frente disso. Ah, mas todas as escolas fazem isso. Não fazem mais. O posto da rainha tá sendo colocado de volta na mão ou da comunidade ou de pessoas que realmente representam, influenciam, participam da cultura, mesmo que sejam atrizes globais. Que nem a Vila Isabel, que é a Sabrina Sato, faz tipo 10 anos que é a Sabrina Sato. A Salgueiro, que é a Viviane Araújo, deve fazer uns 15, sabe assim? A Paula Oliveira participava, tava sempre na quadra, tava sempre divulgando, a gente sabe que ela é uma bailarina, enfim. São pessoas que são envolvidas. Ou seja, o problema não é ser um artista, o problema é qual artista foi escolhido. E desde que a Paraíso Tuiuti subiu, eu acho que foi, não me lembro, vou chutar 2016, não sei, digamos que foi 2018 que a Paraíso do Tuiuti subiu, ou já tava com meu marido, sei lá, foi 2020. A Paraíso Tuiuti subiu, que foi quando eles subiram da classe de ouro, subiram pro grupo especial, e eles ficaram em segundo lugar. E pra vocês terem noção, geralmente o que acontece é que o grupo que sobe num ano cai nesse mesmo ano. Porque assim, eles sobem com a verba de uma escola pequena contra escolas consagradíssimas, escolas milionárias, com desfile assim, com tanto dinheiro quanto possível. Eles não têm chance. Isso que a Paraíso do Tuiuti chegou, e eles perderam porque naquele ano a Beija-Flor foi perfeita. Ninguém ia ganhar da Beija-Flor naquele ano. Ou seja, não é injusto que a Beija-Flor tenha ganho da Grande Rio, mas eu acredito que ano passado era da Grande Rio, sabe? Então, no ano eles ganharam da Paraíso do Tuiuti, que fez esse desfile incrível. A Paraíso ficou em segundo, que foi assim, um marco, foi... Nossa, gente, pra quem acompanha o carnaval, não sei, que nem o Juventude ir pro Mundial, sabe? E perder pro Real Madrid. Foi mágico. E o posto da rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti era vendido, era assim, uma mulher que não representava a comunidade, que era problemático, enfim. E a Paraíso do Tuiuti é aquela escola que tem aquela passista Mayara Lima, que a mulher, eu costumo dizer que é como se a bateria tivesse materializado uma pessoa, seria ela. É inexplicável aquela mulher dançando, aquela mulher se mexendo. Ela é um instrumento vivo, ela controla cada músculo do corpo dela. É incrível, Mayara Lima. E teve muita pressão de que onde é que já se viu tá essa mulher aí no posto de rainha, sendo que tem essa passista. Teve pressão. A Mayara Lima chegou e ficou em posto de rainha e está até hoje. E desde então, claro, a internet pressiona muito. As pessoas acham que esses movimentos de mimimi não fazem nada, mas fazem sim. Já estava tendo essa mudança aos poucos, e daí depois disso teve uma pressão. E aí, a partir de então, os postos das rainhas de bateria começaram a ir muito mais. Deixa eu entrar. Tô curtindo meu cachorro. Esse bicho marrom ficou perfeito. Minha cor preferida rachou. E eu ainda não morri de desgosto. Bom, e aí os postos dessa rainha de bateria começaram muito mais pra ir ou pras mulheres da comunidade, ou pra pessoas que realmente fazem parte do samba, apesar de serem grandes artistas da Globo, enfim. E a Grande Rio foi contra esse movimento. Então tem mais essa camada. Não tá mais acontecendo isso de uma rainha qualquer ser escolhida pro posto só porque pagou. Não tá mais. Então tem mais essa camada de que nenhuma escola tá fazendo isso. E a Grande Rio foi lá e vendeu a alma pra ver se ganhava o título nesse possível cenário que eu tô falando. E realmente, se vocês forem olhar o desfile da Grande Rio, tu vê, tem dinheiro naquele desfile. É parecido assim com os de São Paulo, que é muito mais ostensivo e menos vivo, ficou essa vibe. E aí o que aconteceu com a escola? Tomou no cu. Porque veio linda, veio técnica, veio perfeita. E existe um critério de pontuação, que é o critério de harmonia. Que é a escola veio harmônica, a escola veio viva, veio coesa,
A escola era um organismo vivo, a escola trouxe emoção e a Grande Rio não trouxe. A Grande Rio, se eu não tô enganada, não tomou nem um 10 no critério de harmonia. E isso é um critério que é, tipo assim, gabaritado. A menos que tenha dado uma merda, ninguém toma desconto na harmonia. Porque é só vir feliz, né? E no carnaval é muito fácil vir feliz. A menos, sei lá, tenha quebrado um carro, tenha dado merda, caiu alguém. Não sei, a harmonia é fácil. É fácil gabaritar. A harmonia é um critério que geralmente as pessoas gabaritam com mais frequência as escolas, com mais frequência as escolas. A Grande Rio tomou um 9.6 na harmonia. 9.6, pra quem não acompanha, é como se na Dança dos Famosos alguém tivesse tomado 6. Lembra aquela vez que o Leandro Hassum tomou 6? Todo mundo dá 10, 8, 9. 9.6 numa escola grande é impensável. É absurdo, eu não sei. É o Real Madrid tomar a goleada do Juventude, sabe? É absurdo. E aí depois eu fui ver uns vídeos, me mandaram, inclusive, porque eu não paro de reclamar da Virgínia. A Virgínia foi vaiada em cada setor que ela passava, vaiavam a Virgínia. Todos os setores, ela foi vaiada várias vezes. Vocês acham que uma escola que tá sendo vaiada do início ao fim vai estar harmonizada? Vai estar feliz? Não vai. E assim, se eu aqui odiei esse posto, imagina quem faz parte da escola. Imagina as passistas que deixaram de ser escolhidas. Imagina as pessoas da comunidade que iam ser representadas pela Virgínia. Imagina como essas pessoas se sentiram. Essas pessoas estavam no desfile. Então, assim, a Grande Rio se ferrou pela própria escolha. E aí eu achei ruim. Porque odiei a escolha desde então. Eu fiquei tão brabo com isso que eu não acompanhei nada previamente do carnaval. Eu só vi porque a minha irmã falaram. Porque a Portela trouxe o Rio Grande do Sul, né? Eu queria ver. E eu liguei por acaso, a TV tava dando, e daí eu vi que era Rio Grande do Sul e eu fui ver. E aí eu pensei, tá, agora que eu já tô vendo, eu vou ver as outras. Eu tinha esquecido porque eu não tava acompanhando. Aí eu lembrei depois, que é porque eu fiquei com tanto nojo que eu não queria ter perigo de ver a Virgínia no Grande Rio. Mas eu gostaria que eu fosse provada errado. E assim, nos ensaios, desde a primeira vez que ela foi divulgada sambando pra até a última, melhorou muito. Deu pra ver que ela tava se esforçando pra aprender a dançar. Ela nunca vai aprender a ser samba, ela nunca vai aprender a ser um representante do povo, da cultura popular, do negro, nunca vai. Porque não tem como uma mulher bilionária branca que nunca se envolveu nesse tipo de coisa. A barulheira que tá aqui em casa. Deu uma fechada aqui. Não tem como uma mulher branca milionária que nunca se envolveu nesse tipo de coisa, que não é uma pessoa assim da cultura, não é nada, entender. Não tem como ela entender, viver o samba, mas tem como ela aprender a sambar. Eu gostaria que eu fosse provada errado. E quando eu vi a Virgínia lá, vi no aquecimento, ela não tinha simpatia nenhuma. Dava pra ver que ela... Não sei, parecia que ela não tava feliz de estar lá. Bom, se eu estivesse sendo vaiado por milhares de pessoas, eu também não ia estar muito feliz. Mas ela fez essa escolha, ela quis participar. A minha irmã disse que ela é o tipo de pessoa que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E que ela tá lá pela foto, independente do que aconteça depois, mas não tem como essa pessoa não ter se afetado, né? Não sei. Eu me afetaria. Eu gostaria que ela me provasse errado, que ela fizesse um desfile lindo. Só que ela não conseguiu. Não conseguiu. E pra mim isso afetou a escola, afetou o desempenho final. Eu fiquei triste. Fiquei triste com essa situação. E agora é torcer pra Virgínia não ser renovada pro próximo carnaval. Dito isso, eu tenho um outro adendo. Vocês acharam mesmo que eu não ia problematizar o carnaval hoje, né? Não gostei que a Grande Rio fez um destaque tão grande pra uma iniciante. Aquele destaque é a rainha de bateria muito experiente que usa, a rainha da Mangueira usou, a Mayara Lima usou e as outras não, as outras são menores. O da Sabrina Sato era grande, mas era de plumagem, era pra baixo. O da Virgínia era muito longo assim. Eu acho que eles fizeram de propósito pra talvez justificar um mau desempenho dela. Só que aí tiraram o destaque, né? Não sei. Eu não gostei. O esplendor, tô falando destaque, mas é o esplendor. Eu não gostei.
Não gostei mesmo. E eu pensei assim, porra, ela já ia ir mal, vocês dificultaram. E daí eu falei do coração. Fantasia da Virgínia era de coração. Linda fantasia. A Virgínia tava linda. Isso aí, se alguém disser que não, é mentira, é hate. Falar que a Virgínia tava feia é hate. Menos aqui assim, fizeram um lance que parecia que ela tava careca. Não sei, mas enfim, tava perfeita, assim, ó, linda. Ela seria uma musa incrível se ela quisesse ter desfilado na frente de um carro de musa como destaque, não sei. Ela seria uma musa incrível, daria visibilidade pra escola, ela poderia doar, enfim. Não, só não pôr ela de rainha. As musas é mais comum ser gente que não é envolvida e que é só ser bonita, enfim. Tava linda, não gostei desse lance do destaque. A Grande Rio botou ela de coração e eu fiquei assim. Eu comentei tanto que como eles ousavam que é capaz deles terem colocado. Óbvio que não deve ter sido só eu. Terem colocado só de afronta. Bom. Meu ponto 2. Sabe quando saiu aquele passinho dela fazendo assim? Ela tava lá, e daí ela faz lá. Isso é mais difícil do que eu achava. As pessoas começaram a zoar muito ela. Achando superficialmente que o problema seria só esse, ela não saber sambar. Esse é um problema grave, assim como todos os outros que eu pontuei. Nada na escolha da Virgínia não foi grave, não foi problemático. Tudo foi problemático e esse era um dos fatores. Só que essa foi a primeira vez, ela melhorou e eu tava acompanhando a Grande Rio e a Virgínia, porque daí eles faziam um post junto. E aí dava pra ver que ela melhorou muito no samba. Melhorou. Só que o que aconteceu com isso? As pessoas começaram a imitar a Virgínia. E ela fez isso, a escola fez isso, que passem o vexame que for. As pessoas têm direito de retalhar do jeito que quiser. Só que aí um monte de homem, e vocês devem ter visto um cara bem branco, bem musculoso, um ridículo. Eu vi só ele fazendo. Se achou no direito de imitar várias mulheres. E ele botava uma fantasia, botava o vídeo da pessoa sambando, botava uma fantasia e ficava zoando. Ficava zoando porque a pessoa não tava sambando direito. E assim, samba é uma dança difícil. Samba é um lance que brasileiro sabe porque tá aqui a vida inteira. Mas a gente samba, vou até mostrar eu sambando. Só que tipo assim, a gente samba porque samba é alegre, porque samba é legal. Então assim, dá pra fingir que eu tô sambando? Dá. Tô sambando mesmo? Não dá. Mas se eu tô numa festa e eu tô sambando, que legal, que animado, eu consigo acompanhar o ritmo, tá ótimo. Se me bota do lado da Mayara Lima, parece que eu ainda não aprendi a caminhar. Mas assim, o samba é isso. O samba é abraçar, não é excluir. O samba não é zoar com um gringo que vem aqui. O samba é ver um gringo dançando mal e tipo assim, tu tá indo bem. Só que o samba é político. Então é ver esta mulher e escorraçar, com todo direito. Agora, quem é do samba? Um cara branco, musculoso, que o conteúdo é ridículo. Tipo assim, o conteúdo dele até não era grandes coisas, era de comédia. O conteúdo dele inteirinho virou ele imitando mulher desfilando e sambando mal. Gente, tem escola de samba aqui onde eu moro. Tem gente que é da escola e samba mal. Porque sambar é difícil. E eu achei tão nojento e eu queria apontar isso. E dá pra ver essas pessoas, tipo assim, eram esforçadas e assim, se tu tá 1h30 dançando na avenida, 1 hora tu fica cansado. Mulheres com um esplendor gigante, com pedra colada até no cu. Assim, um homem não imagina o desconforto que é estar de maquiagem, que dirá com um esplendor, com um salto deste tamanho, sambando faceira. E daí ele se sentiu no direito de estragar a alegria daquela pessoa. Aquela pessoa que tava ali de boa. E daí imagina o quanto não é ridículo, quanto não é vexatório, quanto não magoa quando tu abre a internet e tem milhares de pessoas, é um cara que eu acho que tem milhões de seguidores, zoando da tua cara. Sendo que tu não tava usando nada demais. Porque às vezes era a pessoa na aula, musa, ensaio, às vezes era só na quadra da escola, tu tá ali se divertindo, tu tá ali participando da cultura brasileira, e porque tu não dança como Mayara Lima, a pessoa se sente no direito de ficar zoando da tua cara. Não gostei disso, queria argumentar, o canal é meu. Eu acho que quem quer se aproveitar só do samba pra ganhar visibilidade e continuar explorando as pessoas tem que ser zoado mesmo, porque essa foi uma escolha pessoal. Mas agora, tu achar que é legal
rir de uma pessoa que só tá participando da cultura brasileira porque ela é mulher, que ele não fez nenhum homem. E tem muito homem que passa vergonha em escola de samba também. Os destaques lá de cima que ficam no carro, que eles não sabem nem marcar o ritmo, não zoou nenhum. Achei ele ridículo. Se fosse uma outra mulher zoando, eu talvez achasse engraçado, não ia gostar igual. Mas eu não imagino nenhuma outra mulher com milhões de seguidores fazendo esse tipo de coisa, porque ela, como pessoa que já foi ridicularizada na vida, sabe que isso magoa, que isso não é legal e que não é engraçado. Isso é só bullying com uma pessoa que não fez nada. Isso é bullying, claro, e descarado. Tu achar que a Virgínia ser trouxa te dá o direito de ser trouxa de volta. É ridículo, é nojento. Então essa é a finalização do meu vídeo. Não gosto daquele cara. Não vou pôr o nome dele aqui, porque eu morro de medo de viralizar a merda minha e eu tomar um processo. Então, cara branco, se tu viu isso, não tem como provar que é tu que eu tô falando. Pode ter outros caras brancos fazendo a mesma coisa. A Virgínia, não tenho hate nenhum contra ela. Sou contra os posicionamentos dela, contra o que ela faz, e isso não é hate. Eu não acho que é legal ficar tirando... Tipo assim, eu não vi ninguém zoando da Virgínia só por ela ser mulher, por ela ser loira, nada. Então, assim, o hate que ela tomou foi justificado. Fiz barulho aqui no chão. Eu disse... O hate que ela tomou foi justificado. O hate que a Grande Rio tomou foi justificadíssimo. Justificadíssimo. Pra mim, a escola tem que tomar muito mais hate que a Virgínia. Não valeu. Não ganharam. Se queimaram aos olhos de muitas pessoas, foram vaiados, não foram bem, tomaram na harmonia, tomaram na bateria. Então, assim, escolhas, né? Mas eu fiquei triste, espero que eles não renovem a Virgínia, espero que eles com essa tenham aprendido que o título não se vende a alma pelo título, porque quando se vende a alma por ele, não conquista ele. Então é isso, né? A Viradouro foi lá, colocou o coração na avenida, e o carro que leva a bateria no fim é um coração, acende. Colocaram um coração na avenida, homenagearam um dos seus, que trabalhou da comissão de frente, até como mestre de bateria, né, o mestre Cissa. Então, e ganharam com a nota perfeita. Já é a segunda vez dos 4 campeonatos da Viradouro que eles ganham com a nota perfeita, que eu sei de cabeça. Então, é assim, né? Um beijo da Anitta.